Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula, iremos corrigir o plano de estudos do doutorado do terceiro ano do ensino médio, PET 6, semana 4. Nós iremos abordar a combinação com repetição e arranjo com repetição, tá? Então, vamos lá. Aqui, o primeiro exercício, eu vou fazer os exercícios com vocês de duas formas. Uma usando a fórmula, né, de combinação com repetição, e também vão usar a fórmula de permutação com repetição. Eu gosto muito de trabalhar com o esquema de bolinha e tracinho, vocês já devem ter visto isso. Então, para cada exercício, eu vou fazer das duas formas para vocês verem, tá? A fórmula, né, deixa eu copiar ela aqui. Na fórmula de combinação com repetição, nós temos que combinação com repetição de NPAP vai ser igual a N mais P menos 1. Eu acho bem complicadinha essa fórmula, sabe? Eu gosto de trabalhar com a combinação, com a permutação. Com repetição é mais fácil, que vocês já viram. Dividido por P fatorial, N menos 1 fatorial. Nós vamos usar as duas, tá? Nós vamos trabalhar de duas formas. Eu vou ensinar aqui para vocês primeiro, eu vou resolver esse, usando o esquema de bola-traço. Então, olha, determine o número de combinações com repetição de 4 objetos tomados 2 a 2. O que significa isso? Significa que eu tenho 4 opções de objetos e na soma eu quero ter o resultado 2. Eu só vou escolher 2, eu vou tomar 2 para me trabalhar. Então, vejam bem, se eu tenho 4 opções, eu coloquei aqui x1 mais x2 mais x3 mais x4 tem que ser igual a 2. Então, aqui eu faço os traços separando, tá? Esses traços, ele vai ser considerado um elemento para mim, que no caso ele é repetido 3 vezes. E o outro elemento que a gente vai trabalhar vai ser com as bolinhas. Que bolinhas são essas? Se eu vou escolher 2, eu vou colocar 2 bolinhas. Agora, Miriam, aonde que a gente coloca essas bolinhas? Aonde vocês quiserem, tá? Eu posso ter a opção de escolher 2 objetos desse tipo, do x2, 2 diretos, aí eu não vou escolher nenhum do x3, nem do x4, nem do x1. Eu posso escolher um do x1 e um do x2. Aqui o esquema, não importa onde vocês vão colocar. O importante é que vocês entendam que x1, x2, x3 e x4 é o total de elementos que eu tenho para escolher. São as opções de escolha que eu tenho. E as bolinhas vão ser quantos elementos eu vou escolher, tá? E como que eu trabalho isso numa permutação com repetição? Por que que eu falo que é repetição? Aqui eu vou estar escolhendo, os dois são, né? Eu posso permutar isso aqui, eu posso trabalhar com a bolinha aqui no x2 ou no x3. Para isso, o que que acontece? Eu vou estar andando aqui, ó, com a barrinha. Eu posso trabalhar uma bolinha, 2 bolinhas no x2, ou uma bolinha no x1 e x2, ou 2 bolinhas no x4. O importante de vocês entenderem é que essas separações, elas vão me indicar 3 elementos, e as bolinhas vão indicar 2 elementos. Numa permutação com repetição, qual que é a fórmula? Permutação com repetição. Eu vou ter N elementos, que é o total de elementos, e vocês lembram que do alfa, beta e gama são a quantidade de elementos repetidos? Pois bem, o meu N elementos vão ser os 3 tracinhos mais as 2 bolinhas. Então, o meu N aqui vai ser 5. Na permutação com repetição, o N vai ser 5. Então, vai ser 5 fatorial. E quem se repete aqui? 3 tracinhos
Então, ele fica aqui embaixo como 3 tracinhos, então 3 fatorial e 2 bolinhas. 2 fatorial. Resolvendo aqui, né, que, ó, então o meu alfa seria 3, que é a quantidade de tracinhos que se repete, e o beta seria 2. Resolvendo, como que fica? Nós vamos fatorar o 5 até o 3, então 5, 4, 3 fatorial. Vou cortar com 3 fatorial de baixo, e fatorial de 2 é 2, que é 2 vezes 1. Cortando, 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Agora, a gente vai resolver isso na fórmula de combinação com repetição. Na fórmula de combinação com repetição, o meu N vai ser as minhas possibilidades de escolha, tá? Quem é minha possibilidade de escolha agora? X1, X2, X3, X4. Então, são 4 possibilidades de escolha. E o P é o agrupamento que eu estou fazendo. Então, vão ser agrupados de 2 em 2. São as escolhas que eu vou fazer. Aí, a gente vai jogar nessa fórmula. Então, vai ficar N mais P menos 1. Então, vai ficar 4 mais 2 menos 1 fatorial, dividido por P fatorial é o 2, dividido por N menos 1, 4 menos 1 fatorial. 6 menos 1, 5 fatorial. Aqui permanece o 2 fatorial. 4 menos 1, 3 fatorial. Olha só. É o mesmo jeito de trabalhar. Só que aqui, com o esquema, a gente não tem que decorar essa nova fórmula, não. A gente analisa isso como 5 elementos, né, que vão ser permutados entre si, onde eu tenho repetição com 2 e repetição com 3. Pronto, eu já caio direto nessa parte da fórmula. Permuto tudo e retiro os que são repetidos. Então, aqui também, né, daria 10 combinações. Então, eu fiz os 2 jeitos para vocês analisarem, tá? Próximo, vamos fazer o 2. Olha aqui. O 2 tem, no supermercado, você tem 3 tipos de refrigerante: Pepsi, Fanta e Sprite. Então, aqui vai ser X1, não importa quem é X1, quem é X2, nem quem é X3. Então, você chegou lá, vocês têm 3 possibilidades de escolha. Tem 3 tipos de refrigerante. Porém, agora, uma pessoa na letra A quer comprar 5, na letra B quer comprar 3 refrigerantes e na letra C 2 refrigerantes. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui as minhas 3 possibilidades. No primeiro, tem que ser igual a 5. Então, eu vou distribuir 5 bolinhas. Não importa onde que essas bolinhas vão ficar, é só para caracterizar. Só para vocês lembrarem que vocês terão quantos elementos de permutação? Vão ser 5 mais os 2 tracinhos. Então, a minha permutação com repetição aqui vão ser 7 elementos, que é 5 mais 2. E quantos estão repetidos? 2 e 5. E aí, nós vamos fazer 7 fatorial, 5 fatorial e 2 fatorial. É a permutação com repetição. Misturo tudo e retiro os que são repetidos. Agora, nós vamos fazer aqui embaixo, eu não vou resolver agora não, vamos montar a fórmula com a combinação com repetição. A combinação com repetição, eu vou ter um N, que são as minhas possibilidades, que é 1, 2, 3. E quantos que eu tenho que ter? O meu P, 5. Eu vou escolher quantos? 5. Então, é lógico que vão repetir algumas, né? Pelo menos uma vai se repetir. E aí, eu vou jogar na fórmula. Qual que é a fórmula?
N mais P menos 1 fatorial. Então, nós vamos somar, né? 3 mais 5 menos 1 fatorial, dividido por P fatorial, que multiplica N menos 1 fatorial. P fatorial, que multiplica 3 menos 1 fatorial. Isso aqui resolvendo, 8 menos 1, 7 fatorial. 5 fatorial, 3 menos 1, 2 fatorial. Então, vejam que a resposta é a mesma, tá? E quanto que daria isso aqui se eu fosse responder? Daria 21. Vou fazer aqui um para você. Que acho que resolução de fatorial vocês já estão sabendo resolver. Então, ficaria assim, deixa eu copiar esse aqui. 5 fatorial, 2 fatorial. Aí nós vamos resolver aqui. Fica, eu vou fatorar o 7 até o 5, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Vou cortar com esse 5 fatorial e o fatorial de 2 é 2. Simplifico. 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2, 21. Então, seriam 21 possibilidades para a gente escolher 5 refrigerantes dentre os 3 que eu tenho para escolher. Na letra B, a gente faria, eu tenho 3 possibilidades e tenho que escolher quanto? 3. Então, aqui eu vou colocar 3 elementos. Então, como que ficaria na permutação com repetição? A minha permutação com repetição é total de 5 elementos. Quais os repetidos que eu tenho? 3 e 2. Então, ficaria 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, que é a permutação com repetição. Se vocês jogarem na fórmula de combinação com repetição, vai dar a mesma coisa. Ficaria combinação com repetição. O meu N é 3, que são as 3 possibilidades que eu tenho, tomados 3 a 3. Então, ficaria 3 mais 3 menos 1 fatorial, que multiplica P fatorial, P menos 1 fatorial. Isso daria 6 menos 1, 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Tá aqui a mesma, chegamos no mesmo ponto. Aí, vocês podem escolher, vocês querem trabalhar com o esquema, né, de bolinha e tracinho, ou com a fórmula, tá? Resolvendo aqui, quando a gente resolve, vai ficar 5, 4, 3 fatorial. Vou cortar com 3 fatorial, aqui vai dar 2. 20 dividido por 2, 10. E agora, eu tenho 3 possibilidades de escolha e vou escolher 2. Então, aqui, nós vamos colocar as 2 escolhas minhas. Eu vou querer do X1, só da Pepsi. Agora, nós vamos colocar a permutação com repetição. Estou fazendo de 2 formas para vocês. Então, eu vou ter 2 tracinhos, 2 bolinhas. Então, eu vou permutar 4. E quantos que estão repetidos? 2 e 2. Então, vai ficar 4 fatorial, 2 fatorial sobre 2 fatorial. Na combinação com repetição, o N é 3. E a minha possibilidade de escolha, né, quantos que eu quero, vão ser 2. Aí, vamos fazer 3 mais 2, menos 1 fatorial. Eu vou ter 3 fatorial. Dois fatorial, aliás, deixa eu mudar aqui, que o P que é 2. Aqui é 2 e 3, deixa eu trocar. Não, fiquei errado.
é de 2, eu tenho 3. Aí, vamos ter 2 fatorial. E aqui, 3 menos 1 fatorial. 5 menos 1, 4 fatorial. 2 fatorial, 2 fatorial. Então, vamos chegar à resposta de 6 possibilidades. Ok? Então, tá aí as duas formas para vocês estarem resolvendo. Questão 3. Queremos comprar 12 docinhos. De quantas maneiras os podemos escolher se há variedade de 8 diferentes tipos de docinhos, né? Então, aqui, o X1, X2, X3 até X8 são os sabores dos doces. E eu quero comprar 12. Vou distribuir em barrinhas a separação dos sabores. E aqui agora a gente vai fazer a escolha colocando a quantidade de doces. Tanto faz aonde vocês vão colocar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O importante é que nós teremos 12 docinhos que nós vamos comprar, tá? E as barrinhas são as permutações também que nós vamos fazer, que vão ser 7. Então, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 com 12, 19. Então, na permutação com repetição, eu vou ter 19 itens, objetos a serem permutados. E quais que estão repetindo? Os 12 docinhos e as 7 barrinhas. Então, nós vamos fazer fatorial de 19 dividido por fatorial de 12 vezes fatorial de 7. Aqui, né, se nós formos resolver, a gente ficaria com 50.388 possibilidades. Pela combinação com repetição, nós teremos o meu N, tá? São as possibilidades que eu tenho de escolha. Então, o meu N é 8. E eu vou comprar 12. E a gente joga na fórmula. N mais P menos 1 fatorial, dividido por P fatorial, N menos 1 fatorial. Vê que é muito mais difícil da gente ficar entendendo isso. Então, aqui a gente teria 8 mais 12 menos 1 fatorial. 12 fatorial, que é o P. E 8 menos 1 fatorial. 20 menos 1, 19 fatorial. Dividido por 12 fatorial sobre 7 fatorial. Ou seja, chegamos na permutação com repetição. Resposta: 50.388 possibilidades. 4. Uma pessoa quer comprar para sua família 10 sorvetes numa padaria. Temos sorvetes de abacaxi. Então, vamos supor, o X1 vai ser abacaxi, o X2 banana, o X3 creme e o X4 damasco. Eu vou escolher algumas quantidades entre eles e vou levar 10. Então, aqui eu tenho que ter 10 bolinhas. 7, 8, 9, 10. Fazendo a permutação com repetição, eu vou ter as 10 escolhas que eu vou fazer, os 10 que eu vou levar, mas os 3 elementos aqui de separação. Então, eu vou ter 13, repetindo quanto? 10 fatorial, 3 fatorial. Opa, deixa eu consertar aqui. 10 e 3. Então, ficaríamos com 13 fatorial, 10 fatorial, 13 fatorial. Na combinação com repetição, o meu N é 4. E as minhas escolhas vão ser
10. Ficaríamos com 4 mais 10 menos 1 fatorial sobre P fatorial, que é 10, 4 menos 1 fatorial. 14 menos 1, 13 fatorial. 10 fatorial, 3 fatorial. Chegamos na mesma resolução. Resolvendo, teremos 286 maneiras de escolher a compra. Ok? 5. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo da abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, de 12, eles sortearam 4. Em seguida, entre os times do grupo A, ou seja, dos 4, que foram sorteados, eles sortearam 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria com seu próprio campo e o segundo no campo de visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times de abertura foram calculadas através de qual forma? Primeira escolha, então. Para a gente escolher o grupo A, eu tinha 12 e escolhi 4. Foi sorteio, não tinha critério algum. Então, aí, como a ordem não importava, eu usei combinação, tá? Então, primeiro, nós usamos uma combinação. E depois, do grupo A, para ver quais os 2 times iriam realizar o jogo, aqui já apareceu um critério, que era se ia jogar no campo dele ou no campo do adversário. Então, aqui a ordem já importava. Então, se a ordem importava, a gente vai trabalhar com arranjo. Então, ficou primeiro combinação e depois arranjo. Letra A. Então, é isso, Com isso, a gente termina a correção dessa semana. Eu espero ter mostrado para vocês a outra forma de estar realizando, uma combinação com repetição, usando aí o esquema de bolinha e tracinho, através da permutação com repetição. Ok? Então, abraço a todos, obrigado e até a próxima. Divulguem, curtem o vídeo, ok? Abraços, bye bye.